Bom, agora a gente vai entrar aqui num texto freudiano propriamente dito, né? Passando ali as apresentações. Bora entrar aqui no texto freudiano. Bora ver o que o Freud vai trabalhar aqui nesse livrinho, né? Peguem essa, inclusive tem até em PDF depois, se vocês quiserem. Peguem essa versão aqui que é junto com a da autêntica, que é mais nova, né? Só que a da autêntica é mais cara também, né? Porque é uma compilação de todos os ditos textos culturais do Freud. Essa aqui é só o futuro de uma ilusão. Então peguem essa que é baratinha, você consegue essa daqui por, sei lá, até mesmo 16, 20 reais no máximo, essa versão aqui da LPM. E ela, enfim, a tradução dela é primorosa, né? Então peguem essa versão aqui da LPM para que vocês possam dar seguimento. O primeiro ponto, né, que eu vou articular aqui com vocês, tal como eu fiz, por exemplo, lá mesmo no Psicologia das Massas, lembrem lá que eu disse, olha só, o Freud abre o parágrafo inicial aqui do texto do Psicologia das Massas, já fazendo diferenciação entre a psicologia dita individual e a psicologia dita social e como é que isso está entrelaçado desde o início, ou seja, fazendo a diferenciação de que não se pode diferenciar esses dois, como se vinha ali numa corrente dentro da própria psicologia das multidões, né, psicologia das massas, como aqueles teóricos ali da filosofia vinham, por vezes, procedendo, né, e alguns psicólogos sociais também vinham procedendo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, então eu fiz questão de abrir no primeiro parágrafo aqui do que Freud vai falar pra gente, do texto, né, porque se tem um ponto central aqui nesse primeiro parágrafo, que ele vai fazer uma pergunta nas entrelinhas para saber, no final das contas, né, qual o futuro reservado a esta cultura que a gente está inserido, né? E, obviamente, essa cultura aqui da época do próprio Freud, né? O que se ficou reservado para essa humanidade frente a isso que está se construindo. A gente vai ver depois, daqui a pouquinho eu falo para vocês dessa distinção que eu fiz, né? Fui buscar na filosofia ali, essa distinção teórico-semântico-conceitual entre civilização e cultura. O Freud não faz, eu já disse isso para vocês na introdução. O Freud não faz essa distinção entre civilização e cultura, ele disse que ele não ia ficar perdendo tempo com isso, que era bobagem. E realmente na época dele era bobagem, porque é a mesma coisa da gente pensar hoje do porquê que a gente não pode se referir num trabalho acadêmico em psicanálise ou de psicanálise a indivíduos ou a pessoas, né, e sim a sujeitos. Essa distinção pro Freud mesmo nesse início não tem qualquer articulação, né? O Freud falava indivíduo a todo momento. É claro que depois o Lacan vai melhorar isso pra gente. Por que a gente fala hoje em sujeito em detrimento de indivíduo e de pessoa na psicanálise? Porque o Lacan mostrou que nós somos sujeitos do inconsciente, sujeitos do desejo. Aí tem uma articulação direta com a própria palavra sujeito, né? Esse sujeito de subjetivação, digamos assim, em detrimento de um indivíduo que ele é impenetrável, né? Indiviso, indivíduo, sem divisão, ele é impenetrável. E o sujeito ele é através do outro, né? Eu sou o outro, como nos diria o poeta Rimbaud. E aí o Freud, aqui nesse parágrafo inicial, que eu vou fazer questão de ler para vocês, ele deixa nas entrelinhas exatamente esse ponto, né? Qual o futuro desta cultura? Olha só o que o Freud diz. Quando alguém viveu um bom tempo em determinada cultura e fez esforços frequentes no estudo de suas origens, ele está falando dele, né? E do percurso de seu desenvolvimento, chega o dia em que também sente a tentação de voltar a olhar na outra direção e perguntar qual o destino que aguarda essa cultura e por quais transformações ela está destinada a passar. Ponto inicial, tá? Logo notará, porém, que o valor de semelhante investigação será depreciado de antemão por vários fatores, sobretudo pelo fato de haver apenas pequenas pessoas que podem abranger a atividade humana em todos os seus desdobramentos. Ele está dizendo o seguinte, olha, não é todo mundo que pode estudar o ser humano a partir de diversos aspectos. E eu posso. Ele está literalmente falando isso aqui, né? E olha que a gente está falando aqui de um Freud que utilizava por vezes uma estilística muito empolada para dizer que quase não estava nunca contribuindo com nada. A gente já sabia que era mentira, tá? E aqui ele deixa bem claro, inclusive, isso. Para a maioria, tornou-se necessária a limitação a um único ou a poucos campos do saber. Porém, quanto menos alguém sabe do passado e do presente, tanto mais inseguro será o seu juízo sobre o futuro. Ele está aqui fazendo com a psicanálise algo que é extremamente, assim, perigoso, primeiro ponto, tá? Mas extremamente desafiador. Ele está dizendo o seguinte, olha, a psicanálise ela pode falar do presente, do passado e do futuro. E eu vou mostrar para vocês como ela realmente consegue fazer isso aqui.
esse texto dele quer fazer exatamente isso, mostrar como a psicanálise pode e está, no final das contas, inserida em todos os aspectos da humanidade, porque ela fala sobre o humano. Nesse sentido, nós temos o Freud como o maior humanista que já existiu, não no sentido filosófico da palavra humanista, mas no sentido daquele que fala do humano. O Freud, de fato, ele falou sobre absolutamente todos os pontos que embasam a atividade humana. Isso é verídico na própria psicanálise. Eu nunca esqueço, abrindo um paralelo a isso, que eu estava no 4º semestre da faculdade de psicologia ainda, né? E aí uma professora pediu pra gente fazer trabalho de psicologia escolar. Eu fui procurar, tinha texto do Freud falando diretamente sobre a psicologia escolar. Isso é uma loucura, porque não corresponde, no final das contas, a nenhum dos pressupostos básicos, nenhum dos pilares básicos dos assuntos da psicanálise. Mas o cara dedicou um testículo, né, um textinho ali de 2 ou 3 páginas, salvo engano, só para falar sobre a psicologia escolar, de que maneira essa relação do professor com o aluno, ela interfere, blá blá blá. Então olha que loucura, o Freud ele falou sobre literalmente, absolutamente tudo, ele deixa isso bem claro aqui. Ela se mostra independente de fatores puramente pessoais, de sua experiência particular, de sua atitude mais ou menos esperançosa em relação à vida, tal como lhe foi prescrita através do temperamento, do êxito ou do fracasso. Por fim, entra em ação o fato notável de que, em geral, os homens vivem o presente como que ingenuamente, sem conseguir apreciar seus conteúdos. Primeiro precisam se distanciar dele, ou seja, o presente precisa ter se transformado em passado, caso se queira tirar dele pontos de referência para o juízo sobre o futuro. Até coloquei aqui, né? Vou já falar disso aqui, porque eu até coloquei uma coisinha aqui no texto, né? Depois eu mostro para vocês. Assim, quem cede à tentação de se manifestar sobre o futuro provável de nossa cultura fará bem em se lembrar das dificuldades que acabamos de indicar, bem como da incerteza geralmente ligada a toda previsão, né? Ou seja, a psicanálise também não se trata de uma ciência que fica prevendo, né? Olha, vai acontecer isso porque ocorreu isso, não. E é engraçado porque sempre perguntam isso pra gente, né? Olha, a pessoa passou por um abuso na infância. Quais serão as ramificações ou as ressonâncias desse abuso? Não sei. Na psicanálise a gente vai entender que é sempre a posteriori que a gente vai compreender o fenômeno, né? Não no sentido fenomenológico, mas o que de fato aconteceu naquela situação e de que maneira ela foi trabalhada psiquicamente pelo sujeito. Então, uma situação que ocorra hoje, eu preciso esperar um bom tempo para saber quais serão as ligações do que aconteceu hoje futuramente na vida desse sujeito. A gente não tem uma previsão científica do tipo, aconteceu isso, necessariamente vai desembocar nisso. Isso é impossível na psicanálise. Disso se segue, no que se diz respeito a mim, que, em fuga apressada diante da tarefa tão grande, logo passarei a investigar o pequeno campo que até hoje mereceu minha atenção, depois de apenas determinar sua posição no grande todo. Como se sabe, e aí que eu tinha anotado, né, que eu tinha falado para vocês nesse parágrafo especificamente, que a gente não tem como saber o futuro, né, e saber no sentido psicanalítico, a gente não tem como acessar esse futuro sem antes entender as próprias ressonâncias disso do que aconteceu no presente, né, ou no passado. Como se sabe, a cultura humana, me refiro a tudo aquilo do que se trata a cultura por Freud, né? Tá exatamente aqui agora no que eu vou ler para vocês, rapidamente. Me refiro a tudo aquilo em que a vida humana se elevou acima das suas condições animais e se distingue da vida dos bichos. O que é cultura por Freud? Se a gente pegar, inclusive, a própria noção de cultura, etimologicamente falando, né? Cultura vem de cultuar, culture, né? De cultivar, no final das contas. Ou seja, você cultiva e aquilo ali dará frutos no final das contas. Ou seja, você vive, você produz, você exerce e a partir daí você vai conseguir retirar produções frente a isso, né? Então isso também é um ponto fundamental para que a gente consiga entender. E eu me recuso, aqui que ele diz isso, né? Que eu já havia conversado com vocês, e eu me recuso a separar cultura e civilização. Mas, falando ainda de cultura, né, mostra dois lados ao observador. Ela abrange, por um lado, todo o saber e toda a capacidade adquiridos pelo homem com o fim de dominar as forças da natureza e obter dos seus bens para a satisfação das suas necessidades humanas. E, por outro, todas as instituições necessárias para regular as relações dos homens entre si.
e em especial a divisão dos bens acessíveis. Ponto. Bora parar por aí, porque eu acho que esse ponto aqui me serve, esse ponto inicial do Freud, né, me serve para que a gente possa discutir tantas outras coisas aqui ao longo da aula, né, nesse primeiro momento. O Freud está dizendo uma coisa aqui muito importante, né? A cultura, isso que ele está se referindo, que ele está chamando de cultura, é que ele faz questão de dizer que não vai diferenciar de civilização, mas é um bem em que esse sujeito ele consegue se utilizar disso para que ele consiga estabelecer ali relações e satisfações frente ao que ele vai produzindo, o que vai sendo produzido por essa própria cultura que ele está inserido e ele faz parte. Só que nessa mesma cultura, nós precisamos, é isso que ele está dizendo, né? É necessário a regulação por parte, por vezes, de instituições. Seja uma instituição policial, como era o Exército, tal como ele falou lá no Psicologia das Massas, ou seja uma instituição religiosa, como é a Igreja. Nesse primeiro momento aqui, ele já tá nos dando, né, indícios do que ele vai tratar e do que nós vamos tratar quando a gente fala, por exemplo, de cultura, e quando a gente fala dessas instituições reguladoras e o que elas vão querer, no final das contas, com a gente, né? O que é uma instituição reguladora em que se estabelece mandamentos a seguir e que você precisa de fato seguir para que ela consiga ter o seu curso normal ali de interação, né? Novamente, por que estabelecer mandamentos? Porque o desejo está pulsando. Ponto. Vocês podem, inclusive, anotar essa frase para vocês voltarem nela, estudarem mais e mais vezes, porque ela é fundamental, de fato, para esse nosso primeiro momento aqui. Então, trocando em miúdos, não existe mandamentos de algo que não é meu, de algo que não parte de mim, de algo que não me constitui, né? Não existe, olha, um mandamento do tipo, você deve beber água. Não, eu já bebo água, né? Ou seja, você não pode me dizer o que fazer se eu já faço aquilo ali. Você tem que me dizer o que não fazer, para que aquilo que eu gostaria de fazer eu não possa realmente executar, né? Então isso aí é fundamental, por isso que todos os outros mandamentos eles entrarão nessa mesma toada. Não matarás, honrará pai e mãe, não cobiçarás a mulher do próximo, amará o próximo como a ti mesmo. O Freud vai trabalhar bastante, inclusive, nisso. Ele vai melhorar muito essa discussão, melhorar não, né? Mas vai se prolongar mais nessa discussão lá no Mal-Estar da Cultura, mas aqui mesmo, ele já estabelece isso, né? Então isso é bem importante, de fato. Nesse primeiro momento, eu preciso que vocês simplesmente entrem em contato com isso para que a gente possa estabelecer tantas outras possibilidades, inclusive de articulações primárias. Então, como eu disse para vocês, né, o Freud ele não se delimita ali em fazer essa diferenciação entre civilização e cultura, mas eu trouxe aqui para vocês uma discussão semântico-conceitual, até mesmo pegando de um ponto de vista filosófico. Tem um livro que se chama O Processo Civilizador. Ele é um livro do Norbert Elias, né? Norbert Elias, na verdade. Em que nesse livro ele conceitua de fato o que é a civilização. E eu vou, no final das contas, descrever aqui para vocês do que se trata essa própria civilização. Então ele diz o seguinte, olha só. O Norbert Elias tá lá nesse livro chamado O Processo Civilizador. Ele diz o seguinte, civilização surgiu na França do século XIII, tá? Olha só. No seio da aristocracia, maneira como aqueles membros da sociedade que rodeavam o rei deveriam proceder. O civilizado, né, a figura do civilizado era aquela figura do homem instruído e do homem urbano. Por isso que depois a gente vai ver de que maneira, de fato, né, as palavras elas não são à toa, né? Pense aí numa urbanização. O que é uma urbanização? É uma civilização. Você precisa ser urbano, você precisa ter urbanidade, você precisa saber conviver em sociedade, né? Em civilização. E mais do que isso, tem uma distinção bem direta de como é que a gente pode pensar civilização versus cultura, caso a gente queira renegar o que o Freud disse, né? Querer fazer de fato essa separação entre civilização e cultura. Então, olha só, civilização, no final das contas, em resumo da ópera, é a união de um grupo para tirar proveito de um bem. Ponto. Né? E cultura são as normas, leis, regras estabelecidas num processo ali de comunidade
e é o que irá manter esse grupo vivo, porque é o que irá, no final das contas, coibir a própria ação desse grupo, né? Então, é dessa maneira que a gente consegue ver essa noção de civilização e cultura, inclusive de um aspecto mais filosófico da palavra e conceitual, na verdade. E percebam como é que se aproxima de fato do que o Freud está dizendo pra gente, talvez por isso, inclusive, que ele não queira fazer essa distinção, porque é muito similar, né? Tá muito imbrincado nesse próprio funcionamento, então pra ele não faz o menor sentido. Eu já disse pra vocês também, isso já é o texto freudiano, tá bom? Que o Freud ele vai retomar o Psicologia das Massas, né? O texto Psicologia das Massas, para falar um pouquinho da relação do líder com as massas e de como é que isso vai ser afetado nesse próprio processo ali do homem religioso ou da figura religiosa frente àqueles que a seguem, né, ou que o seguem, no final das contas. A gente vai entender isso também daqui a pouquinho. Mas o Freud, aqui no Futuro de uma Ilusão, ele antecipa o mal-estar na cultura. São textos muito, muito parecidos, muito embora o objeto central, né, o objeto ali de investigação, seja um pouco distinto. Então aqui eu tenho a religião enquanto foco central, e no mal-estar na cultura eu tenho a felicidade. Né? Então, de que maneira a felicidade ela é impossível, como é que a gente nunca vai poder ter uma felicidade plena e blá blá blá. Aqui o Freud ele meio que antecipa o mal-estar porque ele vai investigar e vai analisar os mais diversos embates entre homem e cultura. Aquilo que a gente vai ter muito bem lá apregoado no mal-estar, né? Ele vai fazer quase que um esquema pra gente conseguir entender o que o homem teve que abrir mão para ele poder, no final das contas, conviver em sociedade, conviver dentro da cultura, e como é que isso retornará enquanto um prejuízo, e etc, etc, etc. Aqui ele vai basicamente antecipar também esse ponto. Nos dois primeiros tópicos, como eu elenquei aqui para vocês, o Freud ele vai se dedicar a contextualizar os principais aspectos culturais que residem na ação de tamponar os desejos mais íntimos do sujeito, né? Então eu estava vendo aqui os tópicos que eu tinha elencado para vocês. Ele vai fazer exatamente questão disso nesses dois primeiros momentos. Vou já dizer como. O Freud, nesse início aqui do texto, né, nesse início aqui do Futuro de uma Ilusão, ele vai mostrar como, no final das contas, né, nem com determinados aspectos a gente consegue extirpar questões que são demasiadamente humanas. Então, por exemplo, eu acabei de ver aqui, né, que eu anotei para vocês, dele falando dessa relação do progresso com a própria civilização, com a própria vida humana e etc. Então, olha só o que ele coloca aqui. As criações humanas são fáceis de destruir, né? Ponto 1. E a ciência e a técnica que as construíram também podem ser empregadas na sua aniquilação. Para quem tiver com essa versão aqui, é a página 38 que eu tô lendo, tá bom? Para quem tiver com essa versão. Então, novamente, as criações humanas são fáceis de destruir e a ciência e a técnica que as construíram também podem ser empregadas na sua aniquilação. Então, ele também está fazendo uma crítica aqui, que é aquilo que ele falou, inclusive, lá no próprio texto Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, né? Em que a mesma tecnologia que é criada, que deveria ser criada, porque é criada pelo intelecto humano para servir em prol à sociedade, é criada para aniquilar essa mesma sociedade. Então ele está retomando uma crítica que ele já havia dito. E mais que isso, ele diz o seguinte: enquanto a humanidade fez progressos contínuos no que diz respeito à dominação da natureza, e pode esperar outros ainda maiores, não é possível constatar com segurança um progresso análogo na regulação dos assuntos humanos. Isso aqui é extremamente importante e eu vou me delimitar de falar disso agora aqui para vocês. Porque o Freud está fazendo uma crítica tão importante que o retira de fato daquele ponto, né, iluminista que logo no início da psicanálise ele tinha, né, daquela crença irracional na ciência, né, de um modo geral. Aqui ele está dizendo, basicamente, que nem com toda a tecnologia possível a gente vai conseguir dominar as pulsões. É exatamente essa a discussão que o Freud está travando aqui nesse momento. Que você pode ser a pessoa mais tecnológica do universo. Ontem eu estava vendo, inclusive, né, que o próprio Elon Musk, que é o cara que está agora na moda, né, ele está
querendo criar chips, né? Enfim, máquinas para cada vez mais substituir, no final das contas, a vida humana. Eu estava até vendo uma crítica de uma psiquiatra, né, falando que, eu concordo com ela, né, que essa inteligência artificial ela nunca vai conseguir, de fato, dominar a vida humana, porque quem controla uma inteligência artificial é um humano, né? Então, isso é importante, no final das contas, porque nunca vai se perder o espaço totalmente. A gente pode perder espaço no sentido de que a máquina consegue fazer de maneira muito mais rápida, né? A máquina consegue fazer várias vezes ao mesmo tempo, a gente não, porque a gente é humano. Mas no controle de tudo, não vai acontecer aquilo, né, que, enfim, a gente vê nesses filmes de inteligência artificial e tal, de que a máquina vai tomar, ela vai se rebelar, né? Tem até um filme que eu gosto muito, que é um filme bem psicológico também, esqueci agora o nome, acho que é Ex Machina, alguma coisa assim, esqueci agora o nome. Mas é um filme muito legal porque mostra de que maneira as máquinas podem se rebelar, o que vai acontecer. Também tem o Minority Report, né? Tem vários outros que mostram de que maneira isso acontece. Só que no final das contas, nunca se vai dar conta disso que somente uma atividade pulsional poderia se dar. A máquina, ela é exatamente isso, ela é uma máquina, ela não tem sentimentos, ela não tem pulsão, ela não tem atividade subjetiva, né? Ela não tem absolutamente nada em meio a tudo isso. E só um humano consegue fazer essas articulações. Então Freud, ele, de alguma maneira, ele está antecipando aí algumas críticas que são estabelecidas hoje de que, olha, vocês estão realmente muito avançados aí tecnologicamente, mas e a vida de vocês? Nas entrelinhas, é exatamente isso que ele está dizendo aqui. Tá, vocês criaram máquinas, criaram trens, né, na época do Freud, né, criaram trens, criaram essa máquina maravilhosa que é uma exposição, né, da vida humana, que era o cinema, de alguma maneira, né, o Freud, a psicanálise ali, ela é contemporânea ao próprio cinema. Criaram tudo isso, mas e a vida de vocês continua cagada? Né? Basicamente é isso que ele está dizendo. Né? O que vocês estão fazendo com isso? O sofrimento ele ficou arrefecido? Pelo contrário. Pelo contrário. Bora lá pensar, não precisa nem ser em 1927, né, aqui. Bora pensar aqui hoje, 2022, né? O que é que aconteceu? O que é que vem acontecendo no final das contas? Né? De que maneira a gente está se articulando frente a todo esse progresso tecnológico? Eu faço questão, assim como Freud, de frisar que é um progresso estritamente tecnológico, porque não é um progresso humano. Enquanto humano, nós estamos decaindo. Nós não estamos avançando, não há um progresso enquanto atividade humana. Pelo contrário, a gente está perdendo questões fundamentais de vivência humana com o outro. A gente está perdendo isso. Por que hoje os lugares estão tão subtraídos, eles estão tão confusos? Por que hoje se tem uma crise de identidade de si, né? Não se sabe mais quais são os papéis muito bem determinados. Os papéis estão completamente atropelados. Então não se sabe mais o que é homem, não se sabe mais o que é mulher. Não se sabe mais absolutamente nada. E novamente, não é recorrendo a um biologismo, né? Tipo, homem é aquele que é o provedor, que nasceu com um órgão masculino. Nada disso. Mas de articulações, inclusive culturais. Se perdeu isso. E com isso a crise veio. É só vocês procurarem, vejam de que maneira acontece, do que está chegando hoje nos consultórios dos analistas por aí. Eu recebo homens que não sabem mais ser homens, no final das contas. Né? No sentido de que não sabem mais o que é identidade masculina, no final das contas. Esses relacionamentos, eles estão se sobrepondo, né, em todas essas articulações aqui. Então a vida humana ela se transformou muito mais pesarosa, mesmo com todo o avanço tecnológico, no final das contas. O que tu és? É uma pergunta insuportável hoje em dia. E olha que loucura, né? Se tem tanto à disposição. Literalmente, se tem muito à disposição, que não se tinha anteriormente. E talvez justamente por isso as coisas fossem muito mais endereçadas. Porque não se tinha tantas opções. Você abre, por exemplo, hoje um iFood, você não sabe o que pedir, você passa 2 horas, porque é insuportável tanta oferta. Tanta oferta ocasiona uma angústia insuportável de lidar.
A angústia já é insuportável. Que dirá essa que é mediante uma oferta extrema. Você passa, por exemplo, 2 horas escolhendo um filme e não assiste o filme. Porque tem tantos, por que eu tenho que escolher apenas um? Isso com absolutamente tudo. Vocês têm um iFood aí de humanos, né? Que é o Tinder, por exemplo. Ou o Grindr, pra quem, enfim, também gostar da outra parte. É uma coisa assim, tão animalesca por vezes. É uma paleta ali que você tem, né? É um cardápio, literalmente, em que você escolhe, no final das contas, o que melhor lhe apetecer pela aparência, né? Ninguém tá ali procurando não, me diz aí o que tu lê. Não, para com isso. E é tanta oferta que não se procura mais ter vínculos consolidados. É exatamente disso que o Freud está falando aqui, nas entrelinhas, mas está. Não se tem mais vínculos sólidos. Por que um cara como o Zygmunt Bauman, né, ele faz tanto sucesso? Porque ele fala o que é óbvio. Nós vivemos uma sociedade líquida. Sério? Sério mesmo? Que as pessoas estão descartando umas às outras e os vínculos não são mais sólidos? É sério? Tu percebeste isso como? Olhando para a cultura? É exatamente isso que vem acontecendo. E o Freud já alertava de que mesmo com todo o avanço tecnológico, o mal-estar, ele impera. E mais, ele se acentua no final das contas. Hoje, a gente vive um mal-estar humano acentuado. Porque perdeu-se as bases. A gente vai poder até fazer uma analogia depois do porquê a religião, no final das contas, com todo esse aspecto do que é o homem, do que é o Deus que vai protegê-lo e sobretudo que vigora ainda hoje, né? Se acreditava, por exemplo, ali numa Viena vitoriana, que a religião iria ladeira abaixo, porque os homens do iluminismo iriam imperar. E tudo que importaria seria exatamente isso. A gente vê uma toada totalmente diferente agora. A religião cada vez mais triunfando. Isso não é à toa, isso fala de uma sociedade esvaziada. Isso fala de uma sociedade angustiada, insuportavelmente angustiada frente à sua própria existência. É disso que se fala, e é disso, exatamente disso, que o Freud está falando aqui. Então, quando ele diz, né, quando eu coloco aqui que ele vai dizer que nesses primeiros tópicos, 2 tópicos, né, ele vai se dedicar a contextualizar os principais aspectos culturais, né, que residem na ação de tamponar os desejos mais íntimos do humano, do sujeito. Ele vai pegando vários aspectos desse e vai mostrando, olha só, é por conta disso, a religião vem para tentar abarcar isso. Então, no final das contas, só nessa primeira articulação aqui, a gente já consegue encontrar meio que uma base ali para um pensamento mais consolidado sobre o que o Freud queria dizer, né? Do que o Freud queria colocar. Eu anotei aqui para vocês, na página 39, uma questão também sobre isso que é muito importante. Olha só o que o Freud vai dizer aqui sobre essas tendências humanas, né? De que maneira a gente vai tentando remediá-las. Ele diz o seguinte: acho que é preciso contar com o fato de que em todos os homens há tendências destrutivas, basicamente, tá? Isso aqui é pulsional, ou seja, antissociais e anticulturais, e que num grande número de pessoas elas são fortes o bastante para determinar o seu comportamento na sociedade humana. Esse fato psicológico possui uma significação decisiva para o juízo acerca da cultura humana. Se de início se podia pensar que o essencial nela era a dominação da natureza para a obtenção de bens vitais, né, o que era a cultura, basicamente, e que os perigos que a ameaçavam poderiam ser eliminados por meio da adequada divisão desses bens entre os homens, agora o centro da gravidade parece ter se deslocado do material para o psíquico. Então, em vez de tentar dominar a externalidade, bora entender de que maneira psiquicamente a gente pode fazer essa articulação aqui. Então é exatamente isso que ele está colocando. Torna-se decisivo e em que medida se é bem sucedido em reduzir a carga de sacrifício dos impulsos impostos aos homens, em reconciliá-la com a necessária carga restante e compensá-los por isso. Basicamente aquilo que ele vai desenvolver, até anotei aqui, né, que ele vai desenvolver muito no Mal-Estar na Cultura, dizendo que abre-se mão de uma determinada atividade pulsional, liberdade pulsional, para que a gente possa
utilizar os bens de comum ali, né, na própria cultura, na própria civilização. Então, Freud, nesse primeiro momento, o que eu queria deixar aqui para vocês nesse primeiro ponto, ele toca exatamente disso, né? Falando, inclusive, desse próprio processo de massas, dizendo que as massas são indolentes e insensatas. Não gostam de renunciar aos impulsos. Naquilo que eu, enquanto sujeito, preciso renunciar, quando eu estou numa massa, eu começo a vivenciar novamente. Por isso que eu me acho completamente potente, né? E, enfim, com toda a força do mundo quando eu estou inserido numa massa.